Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite, né? Que vocês estão me assistindo, compartilhando conhecimento, compartilhando informação, aprendendo mais e somando dentro da nossa disciplina. E nós estamos construindo aqui um senso, uma informação bem dinâmica, bem didática, de forma interativa, para vocês aprenderem mais ainda. E hoje nosso conteúdo ele é bem riquíssimo e tem tudo a ver com a nossa disciplina de Química Geral, tá? Então, antes de tudo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que é os oligoelementos. Vocês já ouviram falar sobre oligoelementos? Conhecem? Se já ouviram falar, coloque aí para mim nos comentários se vocês já ouviram falar, se já conheciam. Então, os oligoelementos, eles são conhecidos como microminerais. Os oligoelementos são conjuntos de elementos químicos inorgânicos necessários aos seres humanos em pequenas quantidades, que desempenham diversas funções metabólicas no organismo, principalmente na formação de enzimas vitais e aos mais diversos processos bioquímicos realizados pelas células. Então, esses oligoelementos são microminerais, né? São micromoléculazinhas desses minerais que são essenciais para os nossos organismos, porém eles não são inorgânicos, né? Eles não são produzidos em sua grande maioria dentro do nosso corpo. Nós temos sim algumas substâncias que são microminerais dentro do nosso corpo, mas às vezes nós precisamos fazer uma suplementação, como por exemplo o silício orgânico. Eu preciso fazer a suplementação dele, ele é um mineral riquíssimo, né, que o meu corpo precisa, e ele faz parte de várias e várias sínteses, e com o passar do tempo o nosso organismo vai reduzindo a produção dele. Mas é essencial, de extrema importância, porque ele está dentro da estruturação do colágeno, da elastina. Então esses oligoelementos, eles são essencialmente, e nós encontramos ele aonde? Nos alimentos e nos próximos recursos que eu estarei falando para vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho das argilas cosméticas. Professor, o que tem a ver a argila com química geral, com cosmetologia? Tem tudo a ver. A argila é um recurso que nós utilizamos dentro dos nossos tratamentos estéticos de extrema importância e é um recurso muito favorável para nós. Nós estaremos falando futuramente sobre química verde, vamos falar sobre produtos cosméticos verdes. Então são várias informações riquíssimas e que a argila se enquadra diretamente dentro desse contexto. Então a argila, né, são complexos de minerais, possui alumínio, silicatos de dimensões microscópicas, não é visível, né, esse alumínio, esse silicicato, alterando-se com a molécula de água e com outros elementos. Essas características explicam suas inigualáveis propriedades terapêuticas relacionadas às facilitadoras de trocas calóricas de energia, líquidas, reposição de água, e iônicas, trocas de íon. E as argilas são elementos riquíssimos em oligoelementos e são utilizadas como ferramenta para potencializar a nutrição desse tecido com esses oligoelementos essenciais. Então, você sabia que ao utilizar as argilas é importante entender a sua coloração e dependendo da sua coloração, ela será recomendada para uma patologia X ou Y. Nem todas as argilas são recomendadas para todas as patologias. Cada uma tem sua particularidade e sua melhor reação diante de um tratamento. Então, quando nós conhecemos as argilas, as suas colorações, nós conseguimos entender os seus benefícios e as suas indicações. Também parte do princípio do conhecimento dos cosméticos. Quando nós entendemos as suas propriedades químicas, os seus ativos, a textura, nós sabemos qual é a sua recomendação para uso e qual não será tão recomendado para o uso. Tá bom? Então isso é muito importante, que cada patologia, quando nós for selecionar a argila, eu vou ter que estar atenta para a coloração e os benefícios que ela será indicada para aquele contexto, tá bom? Então nem toda argila é recomendada para um tratamento. Então eu tenho que analisar esse conjunto de informações para poder traçar o meu plano de tratamento.
Então, argilas e suas indicações. Eu vou falar sobre cada argila, sobre cada indicação e um pouquinho da minha experiência, né, de vivência prática com argilas, tá? Então, argila e suas indicações. Nós temos a argila branca, ela é indicada para peles sensíveis, peles delicadas, sensíveis, que irritam com facilidade. É muito interessante o uso da argila branca. E ela é muito recomendada para reposição de água, ela faz a hidratação cutânea desse tecido. E ela tem uma ação clareadora, então para peles um pouco mais escurecida, associação no tratamento de manchas, a utilização da argila branca é muito efetiva. Eu tive experiências incríveis com tratamento de cicatrizes pós-inflamatórias, que eu utilizei como ferramenta a argila branca e consegui um resultado muito satisfatório. Então, a argila dourada ela tem uma consistência mais plástica, untosa, é mais densa. Ela é indicada para peles maduras, peles que têm um cansaço apresentado nessa característica dessa pele. E ela tem uma ação tonificante, ou seja, ela tem recursos minerais que vão estimular a síntese proteica da produção do colágeno da elastina, vão repor hidratação para esse tecido. Então, percebam que eu entendo a ação dessa argila e eu sei utilizar dentro da recomendação ideal. Uma coisa interessante que é bom a gente ressaltar, que a argila é uma substância natural, é uma substância de fonte natural, é um ativo natural, ou ativo não, é um produto entre aspas natural. Então ele não causa um dano ou uma lesão à nossa pele, pelo contrário, ela repõe minerais, hidratação essencial para esse tecido que ele precisa. E nossa pele tem total afinidade quando se fala de interação entre a argila. Então, aqui eu tenho a argila dourada e aqui eu tenho a argila branca. Eu trouxe essa proposta para falar para vocês que muito raro, e quer dizer, não é muito raro, mas é muito comum vocês acharem a argila branca para vender sendo branquinha. E não, pessoal, a argila branca normalmente, a argila boa branca, ela é um pouquinho amarelada. Ela não é totalmente branca. Quando você vê uma argila totalmente branca, ela tem a adição de pigmento e corantes, né? Então ela vai ter sim essa coloração mais branca, mas isso não é interessante. Tanto é que quando você aplica, que você vai remover, a pele fica com a película branca, parece que passaram giz no rosto. Mas é porque tem a adição de corantes. Então, normalmente, a argila boa branca, ela tem a coloração puxada um pouco para o amarelo, tá? Ela não é totalmente branca. Lembrando que a sua fonte de extração é dos minerais, algumas podem ser extraídas de rochas de vulcão e por aí vai. Eu não entrei no mérito de falar sobre todo o contexto histórico, mas sim dos seus benefícios e das suas propriedades, tá bom? Então, quando eu falo de argila branca, vocês vão lembrar que ela não pode ser branquinha, ela tem que ser puxada para um tom amarelado, tá? E a argila preta, né? A sua maior quantidade de matéria orgânica, ela tem muito em sua composição enxofre, não é tóxica, é mais ácida, né? O pH dela é um pouco mais ácido e é indicada para pele oleosa com ação antisseborreica e antioxidante. Então a argila preta ela é muito utilizada porque ela tem esse benefício de ser antioxidante. Então ela vai reduzir o estresse oxidativo daquela pele. Lembram que eu tenho uma maior quantidade de radicais livres dentro desse tecido, que é uma molécula, né, que é um átomo instável, que ele está procurando se estabilizar a sua cadeia, e ele fica doido dentro do organismo procurando e roubando os átomos das outras moléculas. Então, com isso, causa um prejuízo, né, nesse tecido, desestabilizando todos os átomos que estão ali. Então, quando eu tenho um recurso que é antioxidante, ele vai reduzir essa ação desses radicais livres que estão loucos dentro do meu tecido querendo se estabilizar, tá bom? Então, ela é bem interessante para usar. É interessante para fazer uma detoxificação dessa pele, uma pele que está bem cansada, uma pele que é a primeira vez que vai receber um tratamento estético. Então, eu sempre parto desse princípio de entender essa recomendação que é essencial. A argila verde, um ponto bem interessante da argila verde. Normalmente, a gente vê sempre as literaturas indicando a argila verde para pele normais e oleosa, com ação tonificante, adstringente e estimulante.
Mas eu quero abrir um parêntese. Eu nem sempre utilizo a argila verde em peles acneicas. Por quê? Na grande maioria, e muito menos em peles oleosas, porque na grande maioria das peles oleosas são desidratadas e decorrente dessa desidratação eu tenho uma elevação na produção de sebo. Lembram que se essa pele não está hidratada com os níveis que ela precisa, ela vai produzir sebo para aumentar essa película, impedir que essa água doe para o meio externo. Então, se eu tenho essa pele com muita oleosidade, já é um indicativo de falta de hidratação. Então, nem sempre uma pele oleosa é uma pele hidratada. Então, a argila verde ela tem esse poder de adstringência, que é remover toda a oleosidade. Mas, quando ela faz essa ação, ela desidrata mais ainda essa pele. Então, vai causar o efeito rebote. Observação no caderninho de vocês. Efeito rebote. Efeito desencadeado quando o tecido é acometido por uma lesão ou acometido por uma sequência do tratamento que leva à sucção total ou uma grande sucção de água. E aí ele vai produzir o quê? Uma ação de resposta a isso, que é produzindo mais sebo. Então, o efeito rebote é quando a sua pele sente que ela está sendo agredida, ela produz mais óleo para proteger ela, tá bom? Então, normalmente eu não gosto de usar a argila verde por decorrência disso. Como foi que eu observei isso? Em aplicações em clientes, aplicando na minha própria pele, e eu comecei a perceber que ela tinha uma ação, toda vez que eu aplicava a argila verde, no outro dia minha pele amanhecia muito mais oleosa e durante aquela semana ela ficava bem mais oleosa do que o normal. Porque ela tem essa ação muito potente de adstringência, tá bom? Então não é interessante você fazer o uso dela. Ou quando fazer pelo menos uma vez no mês e ter cautela na sua aplicação. Essa cliente já deve estar com uma reposição de hidratação para essa pele já há um bom tempo. É uma cliente que tem esse hábito de cuidar da pele. Então, quando a cliente é assim, ótimo, pode aplicar. Mas quando essa cliente não tem esse cuidado, é interessante você ter um critério do que você vai utilizar nessa pele, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a argila verde e aqui eu tenho a argila preta. Ela não é totalmente preta. Então, lembram, se é muito escura, pode ter adição de corante. Então, se eu tenho uma adição de corante, eu tenho um pouquinho de mascaramento, né, dessa argila. Será se realmente ela é uma argila boa, de qualidade? Então, tudo isso interfere. Argila vermelha. A argila vermelha, ela hidrata, nutre, previne o envelhecimento da pele e ainda tem propriedades anti-estressantes. Então, ela vai reduzir o estresse oxidativo das minhas células. As minhas células estão com níveis elevados de estresse e ela vai regular esse estresse oxidativo e estimulante, que vai estimular a circulação periférica, sistema linfático. Então, ela é excelente para também reduzir os edemas ou o comprometimento do tecido a nível linfático da sua cliente. Temos também a argila rosa, que é uma mistura entre a argila branca com a vermelha. Nessa mistura tem a argila rosa e ela tem benefícios de ambas as duas, que é a ação clareadora, propriedades calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatória, hidratante e anti-envelhecimento. Então percebam, olha o leque de benefícios que essa argila proporciona para o nosso atendimento. Então vamos lá. Minha cliente pode ter alergia a alguns componentes químicos dos produtos. Hoje em dia, lembram que nós falamos sobre ativos sintéticos e ativos naturais? Algumas pessoas desenvolvem ao longo do tempo alergia a algum tipo de substância desses produtos. Então eu posso utilizar como ferramenta natural e benéfica para o meu atendimento as argilas. Então as argilas também são recursos que eu, como tecnóloga em estética, ou vocês como técnica, podem estar utilizando dentro dos atendimentos de vocês e tendo esse benefício. E o que é mais lindo? Foi um presente dado por Deus a nós,
à natureza para nós utilizarmos como recurso de atendimento para fins estéticos. Então percebam o tanto de benefícios que essas argilas proporcionam. Outro detalhe, professor, então quer dizer que lá no banho, perto da minha cidade, tem um espaço que tem muita argila. Eu posso ir lá e pegar essa argila e passar no meu rosto, não é verdade? Não, por quê? Essas argilas que nós compramos são as argilas que são extraídas, é feito um processo como é que fala o nome? Gente, esqueci o nome. É feito um processo de esterilização dessa argila, ela é higienizada, é feito um processo de onde vai ser morto os fungos, as bactérias, porque lembram, argila de rio, o peixe vai lá, defeca naquela região, outros animais vão lá e defecam, então tem resíduo, tem fezes de bactérias, fezes de N e outros organismos, e aí você vai pegar aquela substância e aplicar no seu rosto? Não. Então, tem que ser uma argila que foi feito todo um processo de esterilização, de preparamento dela para ser levado para ser utilizado como fins cosméticos, tá bom? Porque o que acontece? Você vai lá, pega e aplica e você pode ter propensão de futuramente desenvolver o quê? Uma dermatite de contato, ter um fungo começando a se espalhar no seu rosto. Então é interessante não fazer essa manipulação dessa argila de rios e de ambientes que você conhece, vê que tem argila e aplica no seu rosto. Não façam isso. E se você conhece alguém que faz isso, fala pra ela o que pode acontecer de malefício se ela utilizar essa argila no seu rosto. Micose, lembrei o nome, micose. Eu tava me lembrando, meu Deus, o que acontece quando a pessoa aplica algum produto que não é preparado para estar sendo aplicado no rosto? Pode causar uma micose. Então ela pegou lá aquela argila do rio e ela passa no rosto, ela pode desenvolver uma micose que vocês sabem que dentro desses tratamentos, se você for para tratar bactéria ou fungo, prefira tratar bactéria, que é mais fácil. Fungo, tratamento para micose é um pouco mais demorado. Então aqui eu tenho a argila vermelha e aqui eu tenho a argila rosa. Lembrando que a rosa é a junção da vermelha com a branca. E a roxa? As suas propriedades são de rejuvenescimento, ela auxilia na tonificação da pele, vai estimular a fortificação dos colágenos, das fibras de colágeno, de elastina da minha pele. Ela vai suavizar essas linhas de expressão e vai dar mais firmeza para esse tecido. Aqui eu tenho esse exemplo. A argila amarela. A argila amarela, por ser cheia de elementos responsáveis pela formação da base do colágeno, aumenta a elasticidade da pele, combate e retarda o envelhecimento, reduz rugas e inflamações e tem ainda o efeito tensor, ou seja, auxilia a combater a flacidez cutânea. Então, o que ela tem de elementos que são riquíssimos nessa estruturação? Silício orgânico, tem vários outros oligoselementos que são responsáveis pela sintetização do colágeno e da elastina. Percebam que também nessa base, o que é responsável dentro desse contexto são elementos que venham a estimular um novo processo de formação desse colágeno e dessa elastina. Então a argila verde ou a argila amarela eu posso utilizar como ferramenta nos meus atendimentos para um rejuvenescimento facial, no tratamento de flacidez tissular. Então é muito recomendado porque eu entendo suas propriedades químicas, sua ação e seu benefício e consigo empregá-la dentro desse tratamento e ter um efetivo resultado. Aqui o exemplozinho. E a argila cinza? A argila cinza ela possui propriedades clareadoras, antioxidantes, anti-envelhecimento e ainda auxilia no tratamento da acne. Então ela também tem ação bactericida e fungicida e acelera o processo de desinflamação dessa acne. Então, por exemplo, chegou uma cliente no seu espaço, ela está com muita acne nodular, acne inflamada. Você vai fazer a extração? Não, você vai desinflamar esse tecido. Então, você pode utilizar como ferramenta para esse processo as argilas como esse recurso, porque elas têm propriedades de cicatrização desse tecido, vai acelerar esse processo natural e aí no outro dia você vai ter o quê? Uma acne mais murchinha, uma pele menos inflamada e vai auxiliar nesse processo de reparar ou manter o equilíbrio desse tecido que está naquele momento passando por um desequilíbrio
por consequência de ser afetado por uma bactéria. Então, imaginam aí os benefícios que nós temos como recurso de utilização nas argilas, e nós podemos utilizá-las para fins cosméticos e obter um resultado efetivo e de qualidade nos nossos atendimentos. Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre óleos essenciais. E aí eu vou falar um pouquinho da junção desse cosmético, né, das argilas com o óleo essencial e o benefício que nós temos dentro dos nossos tratamentos. Um ponto aqui para nós abrir como aspa, para vocês terem noção do tanto do benefício desses recursos. Eu tenho uma colega que ela é terapeuta capilar e ela trabalha tratando alopecia, dermatite seborreica, N e outras patologias estéticas que afetam o couro cabeludo, utilizando como recurso para esse tratamento argilas, óleos essenciais. Então imagina a gama de produtos que nós iremos falar um pouquinho sobre eles, que vai ser a fitocosmetologia, mas eu não vou dar spoiler, que nós podemos utilizar como ferramentas para os nossos tratamentos estéticos e reduzir os impactos à saúde da nossa cliente. Então percebam N janelas que a estética nos disponibilizam e recursos incríveis que nós podemos ter no nosso espaço, tá? Então aqui 5 questões para a gente conversar. Foi uma aula bem didática, dinâmica, eu achei até que passou bem rápido mesmo, tô aqui até, meu Deus, passou rápido desse jeito. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. As argilas, elas têm propriedades, benefícios, indicações, recomendações que eu como profissional preciso entender, preciso utilizar, adequar e tem uma efetividade muito grande nesse meu atendimento com esse recurso, porque ele é infinito em benefícios, tá bom, meninas? E o que é importante para nós e por que é importante conhecer sobre isso? Porque dentro da estética, vocês vão ter clientes que às vezes têm alergia ao corante, têm alergia aos conservantes dos produtos. E aí, você não vai atender essa cliente, você vai despachar essa cliente? Não, você tem ferramentas que você pode utilizar como recurso estético para o tratamento dessa cliente e ofertar de forma mais natural, tá bom? Então, a sua cliente tem alergia a um sabonete, utiliza um sabonete mais sem substâncias tão baseadas em ativos sintéticos, utiliza ativos com fins, né, e dentro da sua porção uma grande quantidade de ativos mais orgânicos, que nós iremos falar um pouco mais na frente sobre isso. E pode estar utilizando para finalizar o quê? Uma argila, entendeu? Então tem vários benefícios e indicações que vocês podem estar utilizando a argila. E dentro desse contexto, diante do mundo que nós estamos vivenciando de pessoas que sofrem alergias ou pessoas que não se submetem a receber atendimentos estéticos com produtos que são feitos testes em animais. Então, nós temos clientes que eles não querem ser atendidos se você tem no seu espaço um produto que foi feito teste em animais. Então, tudo isso são possibilidades que hoje nós temos como recurso para nossos atendimentos e temos um efetivo resultado. E também portas que o estudo da química, dessas propriedades químicas dessas argilas, nos possibilitou utilizar essa ferramenta de recurso nos nossos atendimentos. Então percebam, são N oligoelementos que eu não apresentei todos aqui para vocês, apresentei alguns bem por alto, mas percebam N benefícios que esses oligoelementos conseguem promover quando entram em contato com o nosso tecido. Então é muito rica essa informação, tá, meninas? Desde já eu quero agradecer a participação de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, que é o mais importante para mim dentro desse contexto. E nossa aula hoje ficou bem rapidinho comparado aos outros dias, que é quase 30 minutos, mas eu espero que seja bem esclarecedora para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada uma e até mais, se Deus assim nos permitir.